continuidade às nossas aulas do pré-calouro de matemática, vamos falar um pouco de razão e proporção, que nada mais é do que a aplicação direta dos conjuntos dos números racionais. Assim como a porcentagem é um caso, vamos dizer, particular de um número racional, onde o denominador é 100, as razões e as proporções, elas gozam de propriedades importantes e fundamentais que vão nos ajudar na resolução de muitos problemas que aparecem em questões de vestibular. Então, para começar, vamos dar uma ideia do que vem a ser razão. Na sequência, vamos falar da proporção propriamente dita, porcentagem, e resolver alguns exercícios que envolvem regras de três simples e compostas. Então, nós podemos observar na tabela que a razão é uma palavra que vem do latim, ratio, significa divisão. E a leitura, assim como nós lemos no conjunto dos números racionais, eu tenho A como numerador e B como denominador. Então, a leitura é feita A está para B, né? Que é equivalente, como nós conhecemos, a A sobre B. Vejamos alguns exemplos para entendermos esse processo. Eu tenho o seguinte, de cada 20 habitantes, 5 são analfabetos. Então, eu posso representar isso na razão de 5 está para 20, que é equivalente a 1/4. Quando eu digo um dia de sol para cada 2 dias de chuva, eu estou me referindo ao quê? A 1 está para 2, ou seja, meio. Um outro exemplo, eu posso dizer o seguinte, de cada 10 alunos, 2 gostam de matemática. Então, o que eu estou representando? Que 2 em cada 10 gostam de matemática. Então, eu leio 2 está para 10, que é equivalente a 1/5. Então, quando eu tenho uma proporção, é nada mais do que uma igualdade entre duas razões. Ou seja, a leitura é feita A está para B, assim como C está para D. Toda vez que eu tenho uma proporção, eu tenho uma propriedade fundamental, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, nessa minha proporção, A está para B, assim como C está para D, equivale a A vezes D igual a B vezes C. Vamos ver uma aplicação desses conceitos vistos até agora. Uma questão bem simples, que diz que numa escola a razão entre o número de professores está para o número de professoras, assim como 3 está para 4. Sabendo que o número de professores é 6, então o número de professoras é letra A, 8, letra B, 10, letra C, 12, letra D, 14 e letra E, 16. Então, vamos verificar a solução desse problema. Como ele fala que a razão entre o número de professores e o número de professoras está, assim como 3 está para 4, então nós podemos observar o seguinte, 3 está para 4, assim como 6 está para x, que é a quantidade de professoras que eu quero encontrar. Aqui vale observar que a ordem é muito importante. 3 é a quantidade de professores, 4 é a quantidade de professoras. Então, tenho que manter a mesma ordem do outro lado da igualdade. No caso, 6, que é o número de professores, vai estar para x, que é o número de professores. Pela propriedade fundamental, se somente se, x é igual a 4 vezes 6 dividido por 3, o que implica que x é igual a 8. Então, o número de professores dessa escola é 8. E aí, na nossa alternativa, que melhor representa, seria a letra A. Quando nós falamos também em razão e proporção, nós não podemos deixar de fazer uma observação sobre a porcentagem. O que é a porcentagem? A palavra porcentagem quer dizer o quê? Por é sobre, centagem é 100. Então, sobre 100 é nada mais do que uma fração cujo denominador é 100. Agora, nós temos que ter muito cuidado quando nós trabalhamos com porcentagem, porque nós não estamos trabalhando com números inteiros. A porcentagem é um número decimal, porque
é um número que está sendo dividido por 100. Então, nós não podemos operar, na maioria das vezes, como se opera com números inteiros. Para exemplificar isso que eu acabei de falar, vejamos um exemplo aqui bem simples, mas que muitas vezes pode levar ao erro. Ele pede o seguinte: o valor da raiz quadrada de 81% é, letra A, 9, letra B, 90%, letra C, 900%, letra D, 0,9% e letra E, 0,09%. Então, observem, o que é 81%? Como eu falei ainda há pouco, porcentagem é um número representado com o denominador 100. Né? É uma fração cujo denominador é 100. Então, a raiz de 81% equivale à raiz de 81 sobre 100. Pela propriedade da raiz de 81 é 9 e a raiz de 100 é 10. Então, 9 décimos, ou seja, 9 sobre 10, é equivalente a 90 sobre 100. E 90 sobre 100 é o quê? 90%. Então, observe que a raiz quadrada de 81% é 90%. No caso, letra B. Um outro exercício de aplicação diz o seguinte: em uma promoção, numa revenda de carros, está sendo dado um desconto de 18% para pagamento à vista. Se um carro é anunciado por 16 mil, então o preço para pagamento à vista desse carro será... Aí temos as acertativas aqui. Letra A, R$ 13.120. Letra B, R$ 13.220. Letra C, R$ 13.320. Letra D, R$ 13.420 e letra E, R$ 13.520. Então, vamos analisar a seguinte solução. Se o preço do carro, o total que eu tenho é 100%, se eu dou um desconto de 18% no preço desse carro à vista, então o valor dele atual em percentual só vale agora 82%. Porque se eu tinha 100, tiro os 18 de desconto, então eu fico com 82%. Se eu calcular 82% do total do preço do carro, que é 16 mil, eu tenho 16 mil vezes 82 sobre 100, que é 82%. Cancelando os zeros e fazendo uma multiplicação simples, eu tenho 13.120. Logo, a resposta, o valor a ser pago por esse carro será de R$ 13.120. Alternativa A. Quando nós relacionamos grandezas que serão resolvidas através do conceito de razão e proporção e até de porcentagem, nós temos dois tipos que podem ocorrer, que são as grandezas que elas são diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais. Duas grandezas, elas são ditas diretamente proporcionais quando, se eu aumentar uma, a outra também aumenta em detrimento dela, ou se eu diminuir uma, a outra também diminui. Caso contrário, se eu tenho uma grandeza que está aumentando e a outra está diminuindo, ou vice-versa, uma grandeza está diminuindo e a outra está aumentando, elas são ditas grandezas inversamente proporcionais. Vejamos alguns casos. Se eu tenho custo versus números de embalagem, se eu aumento o número de embalagem, aumenta custo. Ou seja, essas duas grandezas, custo e número de embalagem, elas são grandezas diretamente proporcionais, que nós estamos representando por GDP, grandezas diretamente proporcionais. Quando eu relaciono velocidade com tempo, observe, se eu faço uma viagem e no trajeto de ida eu vou com uma velocidade, eu gasto um tempo. Se na volta eu aumento essa velocidade, o meu tempo de viagem diminui. Então, nesse caso, como uma aumenta e outra diminui, essas duas grandezas, elas são classificadas como grandezas inversamente proporcionais. Outro exemplo, alunos versus alimentação.
Se eu aumento a quantidade de alunos, aumenta a quantidade de alimento que eles precisarão. Então, como uma aumenta em função da outra, essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Qual é a importância desses conceitos? Esses conceitos, eles vão ser muito importantes na hora de eu resolver problemas que envolvem tanto regra de 3 simples como regra de 3 compostos. O que é uma regra de 3 simples? São problemas onde as grandezas que eu vou relacionar são apenas duas. Tá? Então, eu vou ter só uma grandeza sendo relacionada com a outra. Quando eu tiver mais de duas grandezas, 3, 4 em diante, envolvidas no problema, onde eu terei que fazer essa análise entre diretamente e inversamente proporcionais, aí o problema passa a ser um problema de regra de 3 composta. Então, para exemplificar esses casos, vamos ver o seguinte exercício. Se para tomar um banho de 12 minutos, uma pessoa gasta 0,45 kWh, se aumentar o tempo de seu banho para 20 minutos, seu consumo será em kWh de 0,9, 0,75, 0,65, letra D 0,45 ou letra E 0,30. Então vamos primeiramente identificar quais são as duas grandezas que aparecem no problema. Então nós podemos ver que eu tenho o tempo, que é 12 minutos, e o quilowatt-hora, que é 0,45. Então eu tenho o seguinte, 12 minutos equivalem a 0,45 kWh. Se eu aumento para 20, qual vai ser o meu novo consumo em kWh que eu estou representando por X? Então vamos fazer a análise. Se 12 minutos equivale a um consumo de 0,45, 20 vai equivaler a X, ou seja, se eu aumento o tempo, o consumo também vai aumentar. Como as duas aumentam, as duas setas estão no mesmo sentido. Essa seta é somente para quê? É uma anotação para nós representarmos se as grandezas são direta ou inversa. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, as duas setas estão no mesmo sentido. Nós convencionamos sempre colocar na variável a seta indicada para baixo. Aí, se for inversamente proporcional, a outra variável, a seta muda. Tá? Então, isso é apenas uma questão de notação. Então, como 12 está para 0,45 e 20 está para x, e essas duas grandezas são diretamente proporcionais, eu não vou mexer na ordem dela. Ou seja, eu vou obter a seguinte proporção. 12 está para 20, assim como 0,45 está para x. Fazendo o produto do meio e dos extremos, ou seja, usando a propriedade fundamental da proporção, eu vou ter que 12x é igual a 20 vezes 0,45, que é igual a 9. De onde eu venho que x é igual a 0,75. Então, analisando as alternativas, eu vejo que a letra B me dá esse valor. Tudo bem? Vejamos agora um próximo exemplo em que a quantidade de grandezas envolvidas já não é apenas duas, são mais de duas. Nesse caso, nós temos uma regra de 3 composta. Okay? O exercício diz o seguinte, 3 operários, trabalhando 6 dias, produzem 400 peças. O número de peças desse mesmo tipo, produzidas por 7 operários, trabalhando 9 dias, será de letra A, 1.000, letra B, 1.100, letra C, 1.200, letra D, 1.300 e letra E, 1.400. Então, a nossa solução diz o seguinte, ó. Primeiro, identificando as grandezas. Eu tenho operários, que são 3, dias, que são 6, que produzem peças 400. 7 operários, trabalhando agora 9 dias, irão produzir quantas peças?
Então, como é que é feita a análise dessas grandezas? Eu vou fazer sempre a grandeza que possui a minha variável com as outras duas individualmente. Quando eu fizer a análise de peças com dias, a quantidade de operários ela vai funcionar como se fosse uma constante, a mesma para os dois casos. Da mesma forma, quando eu for relacionar peças com operários, a quantidade de dias vai ser uma constante. Então, funcionará da seguinte maneira. Primeiro eu vou analisar peças e dias. Vou deixar operário como constante, como se não existisse. Então, eu tenho, se em 6 dias eu produzo 400 peças, em 9 dias eu vou produzir X. Ou seja, eu vou produzir mais de 400 ou menos? Claro que mais, levando em consideração a mesma quantidade de operários. Então, se eu aumentei a quantidade de dias e vai aumentar a quantidade de peças, essas duas grandezas, dias e peças, são diretamente proporcionais. Logo, a seta vai ficar no mesmo sentido. Agora eu vou analisar peças e operários. A quantidade de dias vai funcionar como sendo o quê? Uma constante. Ou seja, se 3 operários produzem 400 peças, 7 operários vão produzir quantas peças, considerando a mesma quantidade de dias? Então, é claro que a quantidade de peças vai aumentar porque eu tenho mais operários. Se aumenta a quantidade de operário, aumenta a quantidade de peças, as duas grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, todas as grandezas são diretamente proporcionais, então não vou precisar inverter a ordem de nenhuma das razões. Ou seja, então eu vou ter 3 está para 7, vezes 6 está para 9, assim como 400 está para x. Lembrando que quando eu estou resolvendo um problema de regra de 3 composta, a grandeza que possui a variável fica sozinha de um lado da igualdade e as demais se multiplicam do outro lado. Então, resolvendo essa multiplicação, eu vou ter 3 vezes 6, 18, vezes x, que é usando a propriedade do meio pelos extremos, igual a 7 vezes 9 vezes 400. Resolvendo essas multiplicações, eu vou encontrar que o x é igual a 1.400. Ou seja, olhando as minhas alternativas, tenho como resposta a letra E. Mais um exercício que envolve regra de 3 composta. Pois, por que a ênfase em composta? Porque se você consegue analisar e resolver uma regra de 3 composta, é provável que você resolva também uma simples, porque você só trabalha na simples com 2 grandezas, e aqui você trabalha com mais de 2. Então vejamos o que diz esse exercício. Se 45 máquinas realizam uma obra em 16 dias, funcionando 7 horas por dia, quantas máquinas seriam necessárias para realizar esta obra em 12 dias, funcionando 10 horas por dia? E aí nós temos as seguintes alternativas: 38, 39, 41, 42 ou 40. Vamos primeiramente identificar quem são as grandezas. Então as nossas grandezas são máquinas, dias e horas. Ou seja, máquinas é onde está a minha variável. Então observe que eu já coloco a minha setinha lá apontando para baixo. Se as outras forem direta ou inversa, elas se manterão ou mudarão de sentido. Então, de maneira análoga ao exemplo anterior, vamos analisar primeiramente máquina com dias. E a quantidade de horas funciona como constante. Então eu tenho o seguinte: 45 máquinas realizam um trabalho em 16 dias. Quantas máquinas, X aí, realizarão esse mesmo trabalho em 12 dias? Então observe que se eu diminuo a quantidade de dias para obter a mesma meta, eu tenho que aumentar a quantidade de máquinas. Então, nesse caso, essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais. Então, o que eu faço? Eu mudo o sentido da seta da outra grandeza, que no caso é dias, porque a da minha variável eu sempre mantenho ela para baixo. Ok? Então, máquinas e dias são inversamente proporcionais. Agora eu vou analisar máquinas e horas, como se a quantidade de dias fosse constante.
Então, fica da seguinte forma. Se 45 máquinas realizam determinado trabalho em 7 horas, se eu tiver 10 horas, o que vai acontecer com a quantidade de máquinas? Então, se eu aumento a quantidade de horas, mantendo os dias constantes, provavelmente, ou seja, eu tenho que diminuir a quantidade de máquinas, certo? Então, se a quantidade de horas aumenta, a quantidade de máquinas diminui. Então, eu passo a ter que essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Logo, a grandeza horas, eu vou inverter o sentido da seta dela. E aí, como é que fica a minha proporção? Lembrando que a razão que possui a variável fica sozinha de um lado da igualdade e as outras se multiplicam do outro lado. Então, eu vou ter 45 sobre x igual. Como dias é inversamente proporcional, então inverte. Em vez de ser 16 por 12, eu terei 12 por 16. Vezes a mesma coisa com horas. 10 sobre 7, porque elas são inversamente proporcionais. Fazendo o produto do meio pelos extremos e resolvendo as multiplicações, eu vou ter que x vezes 12 vezes 10 vai dar 120x, igual a 7 vezes 16 vezes 45. Resolvendo essa multiplicação, isso vai me dar como x o valor de 42. E aí, analisando as alternativas, eu tenho a letra E, 42 máquinas, ou seja, eu vou precisar diminuir realmente a quantidade de máquinas. Para fechar essa parte de regra de 3 compostas, vamos pegar um exercício que vai envolver 4 grandezas. Né? E a resolução é análoga com 3, que é análoga à resolução das simples, que é com 2 grandezas. Então o problema diz o seguinte: com 10 homens trabalhando 8 horas por dia, durante 6 dias, uma empresa gasta R$ 2.400 com salário. Se contratar mais 5 homens e reduzir a jornada para 6 horas por dia, a despesa em dias de trabalho será de... Então, observem aí, vamos atentar ao seguinte, que ele diz que se contratar mais 5 homens, então, se a empresa trabalhava com 10 homens e contratar mais 5, agora ela vai ter 15. E a jornada de trabalho vai ser reduzida para 6 horas. Então, quais são as grandezas que estão envolvidas no problema? Nós temos homens, hora por dia, dias e reais. Então, eu tenho que 10 homens trabalhando 8 horas por dia, durante 6 dias, gastam R$ 2.400. Se eu contratei mais 5, então agora eu vou ter 15. Então agora eu vou ter 15 homens. A hora dia eu diminuí para 6. Né? E a quantidade de dias eu aumentei para 10. Então quanto que eu vou gastar em salário que eu estou representando por x? Então, novamente, onde tem a variável, a grandeza que apresenta a variável, eu já coloco a seta para baixo. Se alguma das outras for inversamente, e aí eu mudo a seta delas para cima. Então, vamos fazer a análise, primeiramente, entre quantidade de gasto, que é real, com dias. E a quantidade de homens e a quantidade de horas por dia vai funcionar como constante. Então, a minha análise diz o seguinte: se 6 dias eu tenho um gasto de R$ 2.400, em 10 dias eu vou ter um gasto de mais ou menos. Logicamente, mais, porque eu estou mantendo a quantidade de homens e hora por dia constante. Então, dias e reais são diretamente proporcionais, portanto, as duas setas no mesmo sentido para baixo. Não irei alterar nenhuma das duas. Agora eu vou fazer a análise entre reais e hora-dia, mantendo a quantidade de homens e a quantidade de dias como constante. Então, se trabalhando 8 horas dia tem um gasto de R$ 2.400, se eu diminuir para 6, o que vai acontecer com o meu gasto? Também vai diminuir, certo?
Então, diminui uma, diminui a outra, elas são diretamente proporcionais, as duas setas também no mesmo sentido. Agora, da mesma forma, eu vou analisar a grandeza homens com a grandeza gasto, que é real, e manter tanto a hora-dia quanto os dias como sendo constantes. Então, concentrando só nessas duas grandezas, eu vou fazer a seguinte pergunta. Se 10 homens gastam R$ 2.400, se eu aumento para 15 homens, o que vai acontecer com a quantidade em reais? Logicamente vai aumentar. Então, se eu aumento a quantidade de homens e aumento a quantidade em reais, as duas grandezas também são diretamente proporcionais. Então, esse problema consiste em que as 4 grandezas são todas diretamente proporcionais, então não terei que alterar a seta de nenhuma delas. Então, pegando aquela grandeza que possui a variável e isolando em um lado da igualdade, eu vou ter 2.400 está para x, assim como 10 está para 15, que multiplica 8 está para 6, que multiplica 6 está para 10. E aí nós vamos fazer a multiplicação entre frações e o produto do meio pelos extremos. Então eu vou ter 2.400 sobre x igual, resolvendo essa multiplicação do lado direito, eu posso cancelar o 6 com o 6 e o 10 com o 10. O que sobra? 8 sobre 15. E aí eu uso o produto do meio pelos extremos, fazendo ainda a simplificação entre 2.400 e 8, só para facilitar. Se eu simplificar por 8, 2.400 por 8 vai dar 300 sobre x, e 8 dividido por 8 dá 1 sobre 15. E aí eu uso o produto do meio pelos extremos, onde eu tenho que x vezes 1 é igual a x, e 300 vezes 15 vai me dar 4.500. E 4.500 é a letra D. Okay? Então, esse daí foi mais um exemplo de regra de 3 composta, para fechar essa parte, onde nós apresentamos um problema que envolve 4 grandezas. Vale ressaltar que o processo sempre é o mesmo, seja ele para a regra de 3 simples ou composta. A análise sempre é feita entre 2 a 2 grandezas para verificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se forem diretamente, as setas permanecem no mesmo sentido, e se forem inversamente, a seta inverte, só não aquela da variável. A variável sempre a gente convenciona para baixo, e se tiver que mudar, muda as outras. Bom, então essa era a nossa dica sobre razões e proporções, regras de 3 simples e compostas. E caso vocês tenham perdido essas e qualquer outras aulas, vocês podem procurá-las no site da UEA. Então, até a próxima.